Bom, estou aqui de novo para dar sequência esse meu relatório que se chama Livro Aberto, que é A Morte para Além da Vida, o título, né? Então, eu não estou me preocupando assim com as introduções, com o índice, não estou numerando, porque depois, quando for juntar tudo isso, vamos ver o que é que dá, né? Porque as sequências, às vezes, eu não faço a minha narrativa de uma maneira sequência, né? Às vezes eu pulo, modifico alguma do período das datas, né? Então é preciso que tomar cuidado com isso aí, poderia ser facilitar para depois eu juntar tudo para fazer esse livro de memória, né? Então hoje é dia 16 de abril. Estou aqui para dar início a uma das etapas que sucederam dentro da minha vida, né? Quando em 1981 foi o primeiro sinal que apareceu, que eu cheguei em casa depois do trabalho, encontrei ela caída perto do fogão, mas a criança estava na cama. O Vanderlei estava com 8 meses, mais ou menos. Então eu me assustei, né, por ter se deparado com aquilo ali. Então ela já tinha dado esse desmaio na gravidez, mas eu não sabia se aquilo ali podia ter sido um desmaio, né? Quer dizer, toda a polêmica, todo problema que se envolve uma pessoa já bem antes da sua juventude, né? A perda do seu noivado com o seu primeiro namorado, tudo isso foi interiorizando dentro da pessoa uma bomba, né? Como se diz, você não trata essas coisas e vão armazenando para dentro da pessoa e a pessoa começa a ficar traumatizada. Então eu não sabia por que a dona Gilda não gostava o lugar que ela demarcava, que era dela, é um reduto dela. Porque toda pessoa que perde uma coisa importante, que não recupera, isso que vai armazenar dentro da pessoa, essa pessoa sempre fica com trauma que tem alguma coisa querendo tirar o que é dela. Então eu custei a passo em procurar dentro dela o que seria isso. Muitas vezes, até eu chegava na cozinha, em alguns espaços dela, ela não gostava, né? Por exemplo, no quarto, certas coisas, isso que era dela. Então essa demarcação do território é um índice bem claro de que essa pessoa tem um trauma difícil de partilhar com os outros as coisas, porque quando ela rouba uma coisa dela, por exemplo, aquilo que pertencia mesmo à pessoa, né, ela fica traumatizada. E quando, com outras pessoas aqui, eu tive uma anotação bem nítida, que quando surgiu a segunda mulher do meu filho Vanderlei, que todas as outras noras, a Thelma e a Elisete, nenhuma dessas pessoas ela criou caso. Muito amigas, mesmo separando-se, continuaram amigas. E quando apareceu essa pessoa aqui, por uns anos, ela cismou com essa pessoa. Agora, cismar com uma pessoa, um trauma numa pessoa, de desconfiança, essa pessoa percebe nas outras pessoas um interesse, que essa pessoa não é leal, pode até ser, porque essa pessoa conhece ela, conhece o drama dela e ela passa a conhecer que tipo de pessoa ela está se relacionando. Então eu disse, não, deixa para lá, isso daí, mas tu que não quer ver, mas ela está interessada nas nossas coisas aqui. Então
Então começou um drama grande nisso aqui, por causa disso. Por causa desse drama da pessoa que tem um trauma, que recolhe para dentro de si e que não cura. Então isso é um drama que causa expulsão, divisão, não por querer, gente. Veja bem, nós não conhecemos nem 70% do que é um ser humano. As suas reações, as suas escolhas, o seu jeito de ser. Então tudo isso. Então isso foi um aprendizado muito grande e que depois chegou a um ponto de que as coisas ficou fora do normal. Bom, isso é um fato para mim tá me relatando. Então, como eu ia dizer, com certeza que tudo isso, todo esse trauma, de gravidez do primeiro filho, que ele nasceu só com a síndrome. O meu primeiro filho nasceu, como eu disse que eu tinha nascido bem, não, o meu filho Isaías nasceu com trauma de afogamento. Vamos supor, quando ele tinha 2 aninhos, assim, eu fiquei assustado porque pensando que ele tinha alguma coisa no coração, ele sentava na caminha de noite chorando, queria respirar, né? Parece que não tinha ar. Então eu comecei a perceber e já que no começo eu quase não estava a par disso tudo, então nas nossas conversas, e um dia saiu por um acaso, ela disse, um dia a minha irmã Cília quase que eu estava morrendo afogada lá no rio, ela que me puxou pelos cabelos. Então, veja só, isso que eu estou contando de trauma, gente, no interior, isso não acaba. A pessoa armazena tudo, tanto das coisas anteriores. Nós somos uma máquina complexa dos nossos seres humanos. Aí eu disse assim, eu pensei assim, comecei já a evoluir um pouco. Pode ser uma possibilidade que Isaías tenha, acordando assustado assim, que ele tenha herdado da mãe essa síndrome de afogamento. Então eu comecei a me interagir com isso sempre quando ele acordava. Eu disse, não, filhinho, não, tá tudo bem, não tem nada. Ele olhava assim para mim, os olhos meio regalados, assustadinho. Aí um dia, depois de eu fazer essas minhas orações, eu sonhei com ele, e ele estava dentro d'água, se afogando, e eu puxei ele pelos cabelos, tirei ele de dentro da água, Isaías. E pronto, depois desse dia em diante, ele ficou curado. Entendeu? Com o Nazareno eu não tive nenhuma relato disso, tá? Mas o Vanderlei, com certeza que o Vanderlei, ele nasceu com um trauma mais agravante. Não só do trauma da mãe, que tinha cortado um laço efetivo entre homem e mulher, que tinha sufocado aquele amor, interrompido o amor. Só isso dela. Como mãe, a pessoa exemplar, como esposa. Só a única coisa que afetou na Dona Gilda era esse laço de efetividade entre a pessoa, o que tivesse mais próximo. Por exemplo, vamos supor assim, uma pessoa que tem antipatia por uma anomalia, por uma coisa. Ela só é com aquela pessoa que está bem próximo dela. Com as outras pessoas, homens que têm trauma, jovem que tem espancamento em casa, ou for estuprada, jovem. Dentro de casa é um inferno. Tudo se torna hostilidade porque ali tem um clima que um transmite para o outro essa coisa. E fora de casa essas pessoas são exemplares. Isso tem relato de parapsicologia, de tratamento, né? Então o Vanderlei, ele nasceu com essa ausência de laços de efetividade.
desde o começo eu notei nesse menino isso. Então ele nasceu com uma síndrome, não de uma coisa retardada, mas ele tinha uma deficiência e ele precisava da mãe. Ele foi sempre carente. Você vê, o que é uma repulsa de um laço afetivo de uma mãe que transmite para o filho? Como isso? Porque ele nasceu com a mesma síndrome da mãe, a carência de não ter essa afetividade fora, ele não encontrava fora nada a não ser com a mãe. Como esses laços de distúrbio, ele nasce do útero da mãe com esse distúrbio, o que acontece? Ele depende os dois têm a mesma carência, entendeu? Então, para que isso se completa um no outro, os dois terão que se sintonizar. Por isso que eu disse que eu relato que o Vanderlei nunca tinha largado o cordão umbilical da mãe. Porque ele assim, ó, ele nunca fazia aquele carinho com a mãe fora, como os outros filhos. Ele só aproximava da mãe quando ele precisava de alguma coisa. Veja que logo isso que eu estou relatando tem lógica, né? Isso. Sempre quando ele queria uma coisa, ele chegava para perto da mãe e para agradar a mãe. Por quê? Porque ele tinha nascido com uma ausência de iniciativa, de tomar iniciativa para amar aquela pessoa. Entendeu? Quando não há essa iniciativa, o que acontece? Você vai buscar na mãe, porque você não tem. Então tudo isso, gente, são relatos que um pai está falando de uma observação dentro de uma pessoa. Então, esse é um dos dados, né? Porque quando, como eu falei, né, que ela deu isso na gravidez, né? Que nós não sabíamos o que era isso, que era o verme cicicose da pipoca de porco que ela tinha adquirido, né? Que a partir do momento que ele passou a tocar no cérebro, ela tinha 4 vermes dentro da cabeça. Os outros estavam mais, assim, eu tenho a radiografia aí, eles estavam bem mais distantes do cérebro. E aquele estava a milímetros do cérebro. Era esse que tocava no cérebro e provocava essa epilepsia, né? Eu acho que é um ataque epilético, um ataque de epilepsia. Só que depois, quando o Dr. Matosinho disse que um ataque de epilepsia não tinha chegado tão tardia assim na idade dela, já depois dos 30 anos. Não, acho que ela não estava com 30 ainda. Aí não sei precisar bem essa idade. Então, isso demorou, né? Aí, como eu estou relatando, que quando eu cheguei em casa um dia, ela tinha dado essa outra desmaio, né? E estava caída. Mas ela estava legal, estava respirando, só não... Porque quando dava aquele ataque, ela rangia os dentes, sim, e se batia muito. Mas a gente via a respiração, né? Conseguia. Aí um dia, depois disso, depois de uns 3, já tinha dado mais outros desmaios nela, né? Que talvez ela disse que sabia já. Quando ela sabia, ela disse que começou a tremer os 2 olhos quando ia dar isso. Então, em 1985, quando a gente estava se preparando, o Vanderlei estava com uns 4 aninhos, mais ou menos, a gente estava se preparando para a casa do meu sogro, ela só disse assim para mim, já estava tudo prontinho, as bolsinhas que a gente ia de ônibus, né, com aquela penca de criança, para São Pedro, para a casa do meu sogro. Ela disse, não estou me sentindo bem. Só isso que ela disse. E caiu. Caiu e as crianças assim, olhando. Eu em vez de, quando ela deu esse ataque, em vez de que ela caiu de bruços assim, engoliu a língua, em vez de ter, a gente não tem experiência, pegar a língua e puxar, não. Eu saí para procurar chamar, eu gritei chamando a pessoa, daí o sono ali de cima do filho do seu Marcos, eu estava ali, ele desceu, o que foi? Eu disse, eu não sei o que aconteceu.
Mas aí, enquanto eu subi lá, voltei, ela já estava toda branca, não respirava, coisa. Aí, quando estava saindo, tinha dizendo, mas ela já está morta. Daí eu botei ela dentro do carro e pedi para o Soma ficar cuidando das crianças que eu fui. Foi então que, nessa minha desespero, né, porque nesse meu desespero, eu fiquei desesperado, coloquei ela dentro do Fusquinha. O Fusquinha não tinha muita estabilidade, né? E quando chegou lá na prainha, que eu entrei na Silva Jardim para pegar para a esquerda, que ali tem um hospital da militar, e que meio que eu subi com a roda traseira num canteiro, porque assim, ó, quando um carro desvia, você não pode continuar fazendo a curva, né? Você tem que corrigir para ir reto, porque senão ele capota. Então eu pisei no freio um pouco, mas não muito, né? E subi no canteiro do outro lado, que quando a roda dianteira bateu no meio-fio lá, meio que o carro de lado, que deu aquela pancada, ela que estava atrás do carro, no banco de trás, com aquele soco ela veio para frente e com aquele impacto a língua deve ter saído para fora. Eu estou falando isso porque daí que eu olhei, ao subir a rua Menino Jesus da Hospital de Caridade, aquele impacto lá, aquela subida forte, que eu olhei que ela se mexeu. Aí já me deu um alívio. Então, nisso, eles botaram ela numa maca, com certeza que eles conhecem, são pessoas treinadas, né? Eles conhecem mais do que eu e disseram, o caso dessa moça aí, moça, ela está com uma convulsão. O caso dela não é aqui. Aí eu trouxe ela, internei ela aqui nesse hospital psiquiatra aqui de São José, no centro histórico. E ela ficou uma semana ali. Depois de uma semana, ela recuperou, quer dizer, ela andava lá com aquela roupa, mas eu ficava triste, porque chegava lá, ela olhava para as crianças, mas parecia que não conhecia ninguém. Então aquilo era muito triste para mim. Ver ela assim, com aquela roupa. Ela não dava muita bola assim, ela estava dopada também no remédio. Então, aí depois de 2 semanas, ela internada lá, a gente ia visitar ela lá, e ela estava daquele jeito. E de repente, assim, de uma hora para outra, e ligaram para mim dizendo que era para mim ir lá no hospital psiquiatra. Cheguei lá, ela tinha recuperado a consciência. E ela, no estado de nervos, quem foi que me botou aqui? E ela estava com aquela roupa. E disse para mim, eu quero sair daqui agora que eu não sou louca, eu não tô em estado de coisa. Assim, mas não de uma maneira normal. Ela recuperou a consciência, mas não total. Né? Uma coisa, de uma irritação. Então eu assinei um termo lá, não teve jeito. Ela disse, eu quero uma roupa agora aqui para me vestir e vai me tirar daqui agora. E eu assinei um termo lá, o médico disse, não, senhor, é o seguinte, talvez a contraradiação nessa circunstância agora de uma psicóloga, talvez não vai ser tão bom para ela. Eu vou assumir o risco. Assinei e trouxe ela para cá. Aí quando eu cheguei aqui com ela, que eu tinha levado as crianças junto, mas ela ainda não estava. Ela chegou aqui, eu parei o carro, ela saltou, olhou, disse assim, é aqui que eu moro? As crianças olhavam assim, dentro de casa. Aí eu fui lá no Morro do Geraldo, porque eu pensei assim, tudo que se dizia para mim, se não é para matar, se não é veneno, eu ia. Tudo, bebedeira, tudo. Aí um dia eu encontrei uma mulher lá no bairro Ipiranga. Todo lugar que se dizia eu ia. Fui lá no bairro Ipiranga, então lá
ela começou a dar um medicamento para fortalecer o cérebro, a mente da pessoa. E com aquilo ela recuperou um pouco, né? A mente dela começou a... Eu vi que de dia a dia. Então, por aqueles dias ali, um dia eu estava sentado na cama assim, vamos para São Pedro? Eu disse, não sei, né? Então, eu vi que ela não era mais a minha esposa. Então eu me ajoelhei, peguei 5 pires, acendi 5 velhinhas, me ajoelhei e disse, Nossa Senhora, se vós ficar comigo, me ajudar, para que ela crie meus filhos e traga a alegria de viver dessa esposa que eu me esposei, eu fico feliz. Rezarei um rosário para ti até eu morrer. Isso foi em 85, né? Então, daquele dia em diante, eu comecei a ver outra. Quando a dona Gilda recuperou o seu estado normal, quer dizer, normal não, ela recupera, torna-se outra pessoa, com jeito diferente, forma diferente, não era aquela pessoa lá que eu conheci nos anos, até os anos 89, o Vandinho estava com 2 aninhos, aquela pessoa lá com vestido comprido, uma pessoa do interior, uma pessoa assim. Aquela mulher morreu, sabe? Aquela mulher em 85, aquela mulher que eu casei morreu, sabe, a dona Gilda? Então era outra pessoa. Então o médico disse assim, ó, doutor Matosinho, certos comportamentos da dona Gilda não é mais o mesmo. Ele disse, meu filho, tem pessoas que não recuperam mais isso não. Então tudo aquilo foi se alastrando, e depois ela deu mais outra confusão. Então foi daí que então a gente encontrou um médico chamado Dr. Matosinho e ele descobriu a causa. E ela, das outras vezes, claro, é só essa vez que deu a confusão, que ela engoliu a língua, que faltou oxigênio. E foi muito grave por causa da minha displicência. Mas das outras vezes ela deu, né, mas ficava respirando, porque não trancou a garganta, né? Foi daí que eu percebi. Então, no diagnóstico, o doutor Matosinho disse que ela teria que fazer uma operação, mas que era um risco, que nessa cirurgia o risco seria enorme, porque 4 pontos dava para operar. 3, mas não era 4, né? 5. Um não dava para operar. Quer dizer, ele disse assim, olha, eu não vou arriscar operar a dona Gilda, porque ela pode ficar paraplégica, cega, não falar mais, atingir os movimentos da perna, ou a fala, ou ficar cega. Ela disse, pode ficar umas consequências colaterais, porque está muito perto do cérebro. Então eu disse para a senhora que acontecesse o que acontecesse na minha vida, não deixasse com que eu desistisse dela. Eu queria ver o fim desse filme. Então foi aí que eu já estava rezando já há uns 2 anos de joelho, né? O rosário que eu tinha prometido a Nossa Senhora, isso era uma coisa séria, né? Porque quando a gente promete uma coisa dessa, tem que cumprir. No começo não foi muito fácil. Aí foi então que eu tive um sonho, né? Eu estava andando, muito triste, de cabeça baixa, mas eu estava com o crucifixo na mão.
rezando. Ela saiu de trás da pedra e veio na minha direção. E eu levei o crucifixo, assim como eu fiz aquela outra coisa, né? E então começou a sair dos olhos dela, no sonho, como gema de ovo, corria assim uma coisa amarela. Pelos ouvidos, né? Saía tudo aquilo fora. Então, depois de passar um ano mais ou menos, o doutor Matosinho disse assim, aí ela estava tomando um remédio para não dar convulsão, um medicamento aí que ela tomou até pouco tempo. O médico queria tirar, não, deu que o trauma da pessoa. Então, quando o médico foi ver a radiografia, minha Nossa Senhora, as 5 pontos dentro do cérebro tinha virado uma pasta, os 5 pontinhos tinham morrido e ela tinha sido curada. Um homem e um marido curar uma mulher. Mas eu não fiz a cura. Essa cura foi Jesus, porque eu era um instrumento, porque eu fui crucifixo, com a força de Jesus, com a força de Deus, eu fiz aquilo. Né? Então, essa foi o segundo milagre, né? Um milagre provocado meio por uma imprudência minha, salvei a vida dela, aquela internação no hospital psiquiatra, ela veio para casa, não era mais uma pessoa. Então, e com aquilo, o milagre da psicose, então foi uma coisa extraordinária. Mas a dona Gilda que eu casei, já era. Não. Esquece aquela mulher, é outra pessoa. Então, eu durante o transcorrer da minha vida, eu casei com uma mulher e vivi mais de 35 anos com outra pessoa. Bom, mas isso aí eu não vou comentar agora, essa outra personalidade. Então, quando chegou nos anos 90, o hospital regional tinha sido inaugurado recentemente, esse doutor Homero de Miranda Gomes é que fez essa cirurgia. Ela deu um mioma no útero e abria o útero muito dentro, começou a crescer. Então, as hemorragias eram constantes. Ela ficou 15 dias aí com uma hemorragia. E ela, um dia ela disse, Pedro, aí foi a primeira vez que ela se aproximou de mim, me abraçou e disse, tu cuida de mim que eu te darei para ti o amor que tu estás querendo. Então, nessa cirurgia, deu tudo errado. Em 1990 fomos fazer cirurgia. Como é custoso para algumas pessoas essas coisas. Chegou lá, eles fizeram aquela lavagem no intestino para sair, e a cirurgia estava marcada, esperaram não sei quantas horas, e nada de limpar o intestino. O médico, o doutor médico de Miranda, resolveu operar assim. E na hora da cirurgia, o útero estava pegado, por isso que no tempo da gravidez, não sabia, ela tinha um defeito, o útero, a bexiga ela nasceu com essa deficiência. O útero grudado na bexiga, por isso que quando ela nas gravidez ela tinha que urinar, porque daí o útero pressionava a bexiga e ficava muito pequenininha, e ela passava um trabalho danado, muita dor, né? Já pensou, essa mulher teve 3 gravidez com aquele problema tudo sério, né? E quando chegou nos anos 90, ela vai fazer uma cirurgia, e nessa cirurgia não deu certo. Já era 9 horas da manhã, eu acho que quando a cirurgia começou, e o médico, com todo cuidado, porque se ele danificasse a bexiga, teria que fazer uma cirurgia,
para botar uma bexiga de animal, ele falou, de outra bexiga artificial. Então, com muito cuidado. Esse já era quase 4 horas da tarde, eu acho que ela teve mais de 7 horas. Eu pensei que, né, eu fiquei naquela sala ali de espera, nesse horário, em um meio-dia, eu fui comer, não consegui comer. Uma angústia. Então, por todas as consequências, quando eu vi, na hora que eu olhei assim, que eles passaram com ela no corredor, ela toda branca, eu pensei que ela tinha morrido. Não era o primeiro susto que o seu Pedro tinha passado. Então essa mulher veio para casa e já fazia um mês, não era uma infecção hospitalar. Eu acho que não era aquela bactéria. Acho que não, mas nada de cicatrizar. A infecção começou a se generalizar-se, ela não saía mais da cama, já havia uma semana. Então, ela era uma pessoa muito determinada, forte. Então, quando eu vi que ela estava perdendo já a sua desejo, assim, em tudo, já não olhava com aquele brilho nos olhos das crianças. E naquele dia nesse dia eu contrariei todas as normas que uma pessoa, um marido, a pessoa tem que ter, não ir à missa e cuidar do doente. Aí eu disse assim, ó, a missa é rápida, eu vou à missa, tá? Eu disse pra ela. Mas eu acho que naquele dia que eu me levantei tinha uma coisa contrariando as minhas normas. Eu me levantei de manhã, fui à missa, cheguei lá, assisti a missa e pedi para o Padre Nascimento vir aqui trazer a Eucaristia para ela da unção dos enfermos. Não era extremoção, que depois mudou. Ele disse, olha, o seguinte, eu tenho que receber a missa, mas fala com o ministro aí, Olavo, que ele vai lá na tua casa. Isso era umas quase 9 horas. O Olavo chegou, era a casa lá embaixo. O Jesus Cristo fez a unção dos enfermos, fez aquela coisa no peito, tudo. E quando chegou 3 horas da tarde, a dona Gilda estava lavando roupa. Então eu comecei a ver ali, então assim, como que um homem poderia abandonar uma mulher por um motivo depois de Deus ter feito tanta coisa boa para uma pessoa, para um homem? Deixou que ela criasse meus filhinhos. O milagre eucarístico, o primeiro milagre sacerdote foi eu. Mas foi Jesus também, claro. Eu sou entendendo. Agora, o milagre eucarístico não foi só porque eu vim à missa. Porque Jesus veio aqui e curou ela.